Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer esse amigurumi do Snoopy com a linha Amigurumi Chenille. Essa receita foi feita para essa linha, porém pode ser testada com outras linhas. Eu estava testando com a linha tradicional amigurumi, porém ainda não terminei, como vocês podem ver. E olha já a diferença de tamanho que fica. A lista de todos os materiais que nós vamos utilizar vai estar na descrição. E também abreviações da receita, link também do fio para compra. E acho que é só isso. Vamos começar fazendo a cabeça do nosso amigurumi. Vai ser uma peça separada, ok? Então vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Cruza a linha, sim, formando um X. Segura aqui com esses 2 dedos. Introduz a agulha. Traz essa agulha que você está segurando, ó, para debaixo da outra. E aí vai formar esse elozinho. Aí você traz de novo essa linha que você está segurando. E faz um nó. Aí nós temos o anel mágico. Envolvendo essas 2 linhas aqui, a gente vai fazer o ponto baixo. Eu sempre ajusto, depois que eu faço o ponto, eu ajusto assim, puxando esse fio que é o fio da meada, tá? O fio da linha. Terceiro ponto, fiz o ponto, ajusto. E eu vou fazendo até ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você vai puxar essa linha, não a linha da meada, tá? A linha que sobrou aqui. Vamos puxar. Aí nesse primeiro ponto que você fez dentro do anel, a gente vai fazer um ponto baixo nele, pegando essas 2 alcinhas. E vai colocar o marcador nesse ponto. Esse ponto vai ser o primeiro ponto da nossa carreira, então a gente sempre tem que estar marcando ele depois que termina uma carreira. Agora a gente vai fazer 6 aumentos, que são 2 pontos no ponto de base. Então eu já fiz aqui o primeiro, vou fazer o segundo no mesmo ponto. Agora no segundo ponto eu faço 2 pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto, quinto aumento, né? Sexto aumento. Então, no total, ficamos com 12 pontos baixos. Agora, para a nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, seguindo essa sequência por toda a volta. Fiz aqui um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E vai seguindo essa sequência até o final. E nessas carreiras de aumento assim, sempre esse último ponto aqui, não o que tá marcado, tá? O último ponto aqui, antes do marcador, sempre vai terminar com um aumento. Então, caso você viu que terminou com um ponto baixo, que a conta não bateu, você volta, você conta novamente, ou você refaz, né? E sempre conte os pontos pra ver se tem a quantidade certa, pra que a receita saia tudo certinho, ok? Agora a gente já fez as carreiras de aumento, a gente vai fazer carreiras apenas de pontos baixos, sem aumentos. Então, vão ser 18 pontos baixos em cada carreira. Vamos subindo 3 carreiras assim.
Pra quem tem dificuldade pra encontrar o ponto, gente, olha, vocês estão vendo que tem esse formatozinho de Vzinho aqui, ó. Ó. É que é muito treino de olho também. Pra você ver, mas também você pode ver aqui, ó, que tem um espacinho. É esse ponto. Que é a linha pelúcia, né? Às vezes dificulta pra enxergar, ainda mais branco. Mas aí vocês podem testar em outra linha. Acabei as 3 carreiras de apenas pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. 2 pontos baixos, 1 aumento. Feita a sequência de 2 pontos baixos e 1 aumento, eu vou prosseguir com a sequência de 3 pontos baixos e 1 aumento. Agora vamos seguir fazendo 4 carreiras de apenas pontos baixos, 30 pontos baixos em cada carreira. Estamos na carreira 9, não, perdão, vamos para a carreira 9 e quando fizermos os 4 pontos baixos, chegaremos à carreira 12. Fiz as 4 carreiras, agora a gente vai fazer carreiras de diminuição. Gente, um detalhe que eu tô percebendo aqui, ele tá ficando maior do que esse primeiro que eu fiz, olha. Mas é porque esse eu fiz com um ponto X. Pra quem conhece, o ponto X é muito mais apertadinho. E também a tensão do ponto mudou, porque quando eu tô gravando, eu acabo que fica mais larguinho, né? Não consigo prestar tanta atenção assim na hora de fazer o ponto. Aí tá ficando maior. Olha só, mesma receita, mesma agulha e a mesma pessoa que tá fazendo. Mas enfim, vamos seguir. Vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Já fiz um ponto. 2, 3. Agora a gente vai pegar somente essa alcinha aqui da frente de um ponto, do ponto do lado, tá? Pegou? A gente vai pegar do segundo ponto aqui a mesma alcinha da frente. Pronto. Agora a gente vai laçar e passar entre essas duas alcinhas. Vamos laçar de novo. E agora a gente fez uma diminuição. Se você achar complicado essa forma de fazer a diminuição, também você pode fazer desta forma. Introduz a agulha no próximo ponto, laça, traz, ela vai ficar aqui na agulha e você faz novamente com o próximo ponto. E finaliza passando entre os 3. Desta forma. Eu não recomendo vocês fazerem essa diminuição com outras linhas. Na linha pelúcia funciona bastante, mas nas linhas tipo amigurumi tradicional, acaba ficando um buraquinho e tal. Então eu não indico muito vocês fazerem esse tipo de diminuição em outros tipos de linha. Agora vamos fazer uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando você terminar essa carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, você já pode começar a encher a sua peça. Vamos seguir então fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Terminei a carreira. Por último, vamos fazer 6 diminuições.
Aqui você pode cortar o fio, não precisa ser muito grande. A gente só vai usar ele pra arrematar. Pode puxar o fio com uma agulha de boneca. Qualquer agulha que você consiga passar aqui serve. Agora a gente vai arrematar. Aqui a gente tem seis alcinhas, que sobraram 6 pontos. Porque a gente fez 6 diminuições, como tinha 12, 6 diminuições, sobrou 6. Então aqui a gente vai começar pegando em uma alcinha só. E passando a linha, a agulha. Segundo. Terceiro. E vai puxando aos poucos. Quarto. Quinto. E sexto. Depois a gente puxar tudo e fechar. Aqui no meio a gente vai introduzir a agulha. E vai sair com a linha em qualquer lugar do corpo. Puxa aqui um pouco. E assim terminamos a cabeça do nosso Snoopy. Eu vou seguir fazendo os detalhes da cabeça dele, que é os bordados do nariz e dos olhos. Acredito que este tamanho de fio seja o suficiente para o focinho. Vamos introduzir a agulha aqui entre a primeira e a segunda carreira. Gente, uma coisa. Se o seu amigurumi ficar pequeno assim, igual o primeiro que eu fiz, se por acaso você usa o ponto X e tal, ou usar uma agulha menor, você pode fazer o focinho, esse bordado, com... Não é nem distância, né? Você vai fazer exatamente aqui nessa carreira. Ó, é com um ponto só, envolvendo aqui. Nesse, como ficou grande, eu vou fazer com 2 pontos, assim. Como na receita ali, né, eu iria fazer assim, pegando um só. Mas então eu vou pegar 2. A carreira aqui de cima também. Como ele ficou maior, eu acho que vai ficar mais proporcional. Mas o movimento ali do bordado é o mesmo. A questão é que eu vou pegar mais uma carreira pra fazer esse bordado. Então a gente faz uma linha aqui no centro primeiro. Depois a gente vai pegando no ponto do lado aqui, desse do centro. E volta no ponto do centro aqui da linha, que começou. Faço mais uma volta nesse ponto do lado, saindo aqui nesse meio. Opa, peraí. Pronto. Faço mais uma volta. Tenta ir ajustando aqui pra ele não ficar do ladinho aqui e preenchendo. Assim. Tá aqui. E agora, do outro lado aqui, o ponto aqui do lado. Ó. E a gente sai nesse mesmo ponto inicial. Vamos fazer as mesmas voltas. Foram 3, né? Segunda. Vamos lá de novo. Aqui. Aí eu ajusto aqui pra tentar preencher esse buraquinho que fica. Assim. Aí. Como esse bordado eu fiz maior, e fica aparecendo mais esse detalhe, né? Aqui no menorzinho não me incomoda tanto assim. Mas eu vou fazer mais um detalhe para o focinho. Eu vou voltar aqui, colocar a linha aqui na agulha. Ó, olha onde eu saí com a agulha. Vou fazer 2 ou uma volta, vamos ver quantas que é suficiente. Ó. Acho que uma foi, hein? Deixa eu ver 2. Acho que uma é suficiente. E vamos voltar aqui.
Ficou um focinho bem maior. Ó. Mas isso é uma adaptação, tá, gente? Se o seu, por acaso, ficar pequeno assim também, podem fazer só com uma carreira. Aqui eu faço um nó. Agora vamos fazer os olhos entre a carreira 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, nessa parte aí do bordado do olho, é olhando mesmo, tá? É um teste aí pra ver se tá na posição certa. Eu tô vendo aqui nesse, ó. A gente tem uma carreira aqui no ladinho do focinho, de distância do olho. Então, não sairia aqui a agulha, sairia aqui. Um ponto, 2, 3. Vou sair no terceiro. Pronto. Agora a gente faz do outro lado. Uma carreira aqui. Sai aqui. Um, dois, três. Agora a gente pode arrematar. Vou trazer esse fio pra cá. Agora terminamos essa parte dos bordados. A gente vai fazer as orelhas, costurar elas. E no próximo vídeo a gente vai continuar com o corpo. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Vamos começar a orelha. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto baixo e agora a gente marca. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aqui já fiz o primeiro, vamos fazer o segundo. Ficamos com 8 pontos. Agora a gente vai fazer 4 carreiras de 8 pontos baixos, sem aumentar e nem diminuir. Terminei as 4 carreiras. Agora a gente vai fazer
2 pontos baixos e uma diminuição. Vou cortar esse fio aqui do anel mágico. Um ponto baixo. Dois pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos, juntando os pontos. Ó, ficou 3 pontos baixos. Então a gente fechou essa carreira. E agora a gente pode arrematar. Deixa um fio longo para costurar. Agora você vai repetir essa mesma sequência mais uma vez pra gente ter 2 orelhas. E por último, para terminar a cabeça, nós vamos costurar as orelhas com 2 carreiras de distância dos olhos e um ponto de distância aqui do início dos olhos também. Costurou toda essa parte. Agora a gente vai sair aqui, ó. Sair aqui com a agulha. Vamos voltar na orelha. E voltar de novo pro corpo. E pode sair com a agulha em qualquer lugar do corpo, da cabeça. Vou fazer um nó com esse fio e depois eu corto.